Na verdade, a maratona, ela é uma prova clássica. É uma das provas mais esperadas, até mesmo porque ela encerra os Jogos Olímpicos. Então, o encerramento dos Jogos acontece na maratona. Os atletas chegam no estádio olímpico e logo depois ocorre a cerimônia de encerramento desses Jogos. E a maratona, além de ser uma prova muito tradicional e muito esperada por toda essa questão, né, da resiliência, tem até um fato histórico que conta a história da maratona, até porque ela recebe esse nome, existe uma maratona específica que meio que marcou a história dos Jogos, que foi na Olimpíada de Los Angeles em 1984. Eu era criança, você provavelmente não era nem nascido, mas isso entrou para a história do esporte, isso entrou para a história dos Jogos Olímpicos, porque uma suíça, que é a Gabriele Andersen, que não foi a ganhadora, né? Muita gente nem sabe quem ganhou a maratona. Você sabe quem ganhou essa maratona? A grande maioria não sabe, foi uma americana, né? Joan Benoit. Mas assim, ela foi até ofuscada, vamos dizer assim, a medalha dela foi até ofuscada nessa maratona, porque essa suíça, né, ela apresentou um quadro de hipertermia, de colapso pelo calor. Então, o final da maratona, quando ela chega no estádio olímpico, ela está com câimbras generalizadas, né, uma falta de coordenação motora, uma falta de controle motor, um quadro gravíssimo, né, de hipertermia. Isso aí até mudou depois toda a história médica no esporte. Então, ela conseguiu concluir a prova, existiu uma grande sensibilização do estádio na chegada dela, até ela conseguir completar a prova naquelas condições. Só que depois houve um grande questionamento, porque ela já não tinha mais controle, consciência do que estava acontecendo naquele momento para uma tomada de decisão. Então, a história da medicina no esporte também mudou a partir desse momento. Isso também foi um grande alerta. Grandes atletas, a gente sempre vê o atleta como, né, um super-herói, e a gente tem um alerta a partir disso que mesmo esses atletas olímpicos, atletas de alta performance, eles não estão imunes aos efeitos do calor, eles não estão imunes à hipertermia. Então, infelizmente, precisou acontecer esse quadro para que se mudasse, tivesse toda uma preocupação em relação ao estudo dos efeitos do calor sobre esses atletas. Então, é um dos fatos que mais marcaram assim, a história dos Jogos Olímpicos, especificamente a maratona. Ela não faleceu, mas hoje esses quadros de colapso pelo calor podem levar à morte. Esse colapso pelo calor, um dos desfechos, né, é a mortalidade. Então, a gente trabalha hoje justamente para poder evitar esse desfecho. Então, essa é uma das provas para mim que mais marcaram, e eu não sabia que essa imagem lá atrás fosse depois impactar na minha vida, que eu fosse trabalhar com a fisiologia e fosse trabalhar especificamente na fisiologia do exercício com os efeitos do calor sobre o organismo.